Ok, estamos de volta aqui para a nossa parte número 2 da terceira aula, juntos, e realmente estamos felizes por estar aqui iniciando essa aula no dia de hoje. Aqui no Brasil está no pôr do sol, está comemorando na sinagoga o Rosh Hashanah, o ano novo de Israel, né, do calendário civil de Israel. O ano novo, a festa hoje, né, nas sinagogas espalhada pelo mundo inteiro, né, e muitos hoje estão cantando Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom 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 Aleichem. Né, oferecemos a paz paz para você. Amém? Então, né, alegria de podermos, como parte da família de Deus, orar por Israel. Né, o Salmo 133 é uma música também em hebraico, né? Hine matov manai shevet achim gam yah, Hine matov shevet achim gam yah, Hine matov manai shevet achim gam yah, Hine matov, lá, 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 lá. É Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Hine matov manaim shevet achim gam yah, em hebraico. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Aleluia. Ok, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa aula nossa, que o seu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações e nos instruir na verdade. Toda a honra, toda a glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok. A personalidade e obra do Espírito Santo. Né? Ações pessoais. O Espírito Santo, ele é apresentado como uma pessoa com consciência, inteligência e autodeterminação. Yeah. Agindo de forma pessoal, ele pode guiar, mudar planos e até entristecer-se, como já vimos em Efésios capítulo 14, Efésios capítulo 4, versículo 30 e João 14, versículo 26. Ele ensina, ele entristece, ele é muito inteligente, porque ele é Deus, né? Ele tem consciência, inteligência, ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E também Consolador. E ele habita em nós, em todo aquele que é verdadeiramente filho de Deus, nascido de novo. Eu penso que essa palavra nascido de novo para vocês tem todo sentido também. Lembra que quando o Nicodemos foi encontrar com Jesus na calada da noite no Evangelho de João capítulo 3, né, Jesus disse: ó, Nicodemos, não importa que tenha de nascer de novo. E Nicodemos falou: Senhor, posso eu já velho voltar para os ventres da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: ó, você conhece a Escritura e não entende? Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Olha, nós sabemos que a palavra de Deus ela é muitas vezes representada pela água, e nós nascemos de novo, nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebendo Ele como único Senhor e Salvador. Ele nos fez novas criaturas, nos fez filhos de Deus, nos fez homens e mulheres nascidos de novo, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, Jesus se refere ao Espírito Santo como o outro Consolador. Tem Deus Pai, Deus Filho, Jesus, e Jesus fala:
O Pai vai mandar o outro Consolador. O outro é a terceira pessoa da Trindade. Mas onde está escrito isso? Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, está escrito o seguinte. João 14, vamos chegar lá. Versículo 16, está escrito. Vou trocar para o meu outro box para não errar o português. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre convosco. Olha, Jesus disse: eu darei outro Consolador. O Pai virá outro Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Perdão. Ou seja, Jesus estava comparando a si mesmo, o Espírito Santo, a si mesmo. Ou seja, como Deus. Ele também habita no corpo de cada um de nós que somos nascidos de novo, que temos a garantia de vida eterna, que fomos salvos pela graça de Deus, que são chamados templos do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Está escrito o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, tabernáculo do Espírito Santo. Ele nos selou no momento que nós nos rendemos a Jesus Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo também é parte da Trindade divina. E essa doutrina, né, ela ensina que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, sendo coigual, coeterno com o Pai e o Filho. Ele é enviado por ambos, pelo Pai e pelo Filho, e que reforça sua natureza divina e pessoal. Em João capítulo 14, que nós estávamos agora, vamos ler lá o versículo. João 14, versículo 16, nós lemos, vamos ler o 16 de novo e o 17. Capítulo 14 de João, 16 e 17, que ele fala do outro, né, Consolador. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode ver o Espírito, não pode receber o Espírito. Mas nós, que nascemos de novo, tivemos uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança, fomos selados pelo Espírito Santo. E Ele estará conosco até o fim. O Espírito Santo, Ele estará conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele habita em nós. Ele nos selou. Somos tabernáculos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina, santa. Amém? Uau! O mundo não pode conhecer, mas nós, nascidos de novo, temos o selo do Espírito Santo. Agora, alguns atributos divinos do Espírito Santo. Nós já temos falado, batido nessa tecla sobre os atributos do Espírito Santo, né, que são divinos. Por exemplo, a onisciência, onipotência e onipresença. Né? Ele, o Espírito Santo, ele é onisciente. Tem todo o conhecimento. O Espírito Santo conhece perfeitamente todas as coisas. Ele conhece os pensamentos, as motivações e os detalhes de cada pessoa e evento, incluindo o passado, presente e futuro. Em 1 Coríntios capítulo 2, nós já lemos aqui, vamos ler de novo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Está escrito. 1 Coríntios 2, 10 e 11.
mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, todas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele é onisciente. Ele sabe, conhece todos os pensamentos nossos, conhece todo o nosso íntimo, a palavra não chegou na nossa boca, ele já sabe. Ele já sabe. Ele é onisciente. Mas também o Espírito Santo é onipresente. Né? A presença do Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo tem onipresença. O Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua existência preenche todo o universo. O que significa que não há lugar onde ele não possa estar. Ele é onipresente, o Espírito Santo, espalhado. Sabe, o Espírito Santo está na vida de todos, nascidos de novo, espalhado no mundo inteiro. Nós somos parte da família de Deus e temos o selo do Espírito Santo, e nós podemos adorar o Senhor em qualquer parte do universo, em espírito e em verdade. Amém? Não foi isso que Jesus disse para a samaritana? Virá dia e já chegou esse dia, que não adorareis a Deus neste lugar, mas sim em qualquer lugar, em espírito e em verdade. O Espírito também é onipotente. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. O Espírito Santo tem todo o poder e nada para ele é impossível. Ele é capaz de realizar tudo conforme a vontade divina, demonstrando um poder ilimitado. É ele que opera no corpo de Cristo. É ele que opera na igreja. É ele que dota todos os filhos de Deus de dons espirituais. Somos dotados de dons espirituais. Ele pode fazer o que quiser, o Espírito Santo. E tem evidências bíblicas para os atributos do Espírito Santo. Por exemplo, Salmo 139. Nós estávamos falando, eu falei, a palavra ainda não chegou na minha boca e ele já conhece. Eu começo o versículo 1, Salmo 39. Vou pôr outro óculos. Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por adiante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde? Olha, o desobediente sempre desce. Como? O desobediente sempre desce. Lembra de Jonas? Deus falou para Jonas, vai para Nínive e prega a palavra. Jonas era o patriota. E ele falou, o quê? Eu ir para Nínive? Olha o que o pai de Senaqueribe, assírios, e Senaqueribe veio e fez conosco. Olha como eles fizeram maldade com o reino de Israel, o reino norte. Não. Ó Deus, eu vou para outro lugar. Ele desceu para Jope.
pegou um navio e foi para Jope. Nós estamos falando de Jonas. O desobediente sempre desce. Ele foi para Jope. E Deus levantou uma grande tempestade. E os marinheiros, pensando que iam afundar o navio, eles tentaram pedir para todos invocar o seu Deus e nada acontecia. E para onde estava Jonas? Ele desceu para o mais profundo do navio. O desobediente sempre desce. Ele desceu lá para o fundo do navio e estava lá dormindo. E o capitão chegou: você não invoca seu Deus, você não importa que todos aqui vão afundar. E Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. E ele falou: olha, me joga no mar e a tempestade vai cessar. E eles tentaram de toda forma aliviar o barco, não conseguindo lançar o Jonas no mar. Ele foi para o profundo do mar. O desobediente sempre desce. E Jonas foi engolido por um grande peixe e ido para o mais profundo do mar. Para onde fugirei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Até lá, nos confins do mar, tu estás também. E lá no mais profundo, o desobediente Jonas orou e invocou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Até lá, nos confins dos mares, Deus ouviu a oração de Jonas e fez o peixe, aquele grande peixe, vomitar Jonas na praia. Agora você imagina a dor daquele peixe. Quando você come uma comida estragada, né? Quando nós comemos uma comida estragada, dá uma indigestão, dá uma dor de barriga, a gente sofre, na verdade, tem que tomar remédio. Agora imagina aquele peixe, aquele grande peixe, engoliu Jonas e Jonas não fazia digestão de jeito nenhum. Imagina o sofrimento daquele peixe. E depois de 3 dias o peixe vomitou Jonas. Oh, que alívio para o peixe. O desobediente se torna um alimento estragado. Sabe? E nós sabemos que Jonas percorreu a cidade de Nínive todinha pregando a palavra. E mais de 120 mil pessoas converteram a pregação. E isto gerou um ódio em Jonas. Jonas queria que Deus trazesse juízo sobre Nínive. E Deus trouxe graça. E adiou o juízo sobre Nínive, porque o povo converteu. E Jonas diz: não sabia eu que o Senhor é misericordioso e teria misericórdia de Nínive? Isso aqui tudo é uma história interessante na palavra de Deus, que alimenta a nossa fé. E não devemos viver uma vida como filhos de Deus desobedientes ao Evangelho. Por isso que quando o Espírito Santo fala, este é o caminho, mesmo correndo risco, nós devemos seguir naquele caminho. Se o Espírito Santo fala pare, devemos parar. Se o Espírito Santo fala avante, vamos avançar. Por isso, na multidão de conselhos, há sabedoria. Há sabedoria. Amém? Então, para onde me fugirei do teu Espírito? Salmo 139 descreve Deus como onisciente, onipresente e onipotente. Atributos que também são aplicados ao Espírito Santo. Para onde fugirei do teu Espírito? O Evangelho de João, em João capítulo 14, 26 e capítulo 16, versículo 13, vamos lá. João capítulo 14, versículo 26, que nós já lemos aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 13. Está escrito: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará todo o que tiver, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que hão de vir.
Então, aqui em João 14, 26 e 16, 13, menciona a onisciência do Espírito Santo, indicando que ele conhece e revela tudo. Ele nos dá entendimento, discernimento de todas as coisas. Por isso é tão importante alimentarmos a nossa fé com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, que nós já lemos aqui, no versículo 10, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, demonstrando sua onisciência. Onisciência. Amém? Em Jeremias, o profeta também fala, em Jeremias 23, Jeremias 23, Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 está escrito: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Olha, está falando da onisciência, da onipresença de Deus, do Espírito Santo como Deus. Mostra a onipresença divina, um atributo também associado ao Espírito Santo. E esse aqui, Jeremias 23, é muito bom, meus irmãos. Os irmãos que falam que eu tive um sonho, que Deus falou isso e aquilo, cuidado. Leia Jeremias 23, tá? O Espírito Santo ele vai orientar-nos em cada passo que nós damos, para que nós não sejamos neófitos na fé. Amém? Participação na Trindade. O Espírito Santo participa na Trindade como terceira pessoa divina. Ele é igual ao Pai e ao Filho, sendo o agente da revelação, da santificação e consolação dos filhos de Deus. Sua participação se manifesta na obra da criação, na revelação da verdade, no testemunho do Filho e na santificação dos fiéis, sendo o canal pelo qual Deus se comunica com os filhos, com seus filhos, e os purifica do pecado. Nós sabemos que Jesus diz que o Espírito virá, ele vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. E da justiça. O papel do Espírito Santo na Trindade. Ele é a terceira pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta, mas inseparável do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o agente da revelação e da santificação. Ele é o responsável por revelar a verdade, testificar do Pai e do Filho e guiar os crentes em toda a verdade. Ele é o sustentáculo da vida. Na criação, o Espírito Santo é a força que doa e sustenta a vida, e que também concede vida ao homem e sustenta toda a existência. Ele é o Consolador. A missão do Espírito Santo inclui consolar e guiar os discípulos e a igreja em sua ação missionária e na vida cotidiana, no dia a dia. Ele é aquele também que santifica, o santificador. É o meio pelo qual os próprios crentes são purificados e separados para Deus, ou seja, santificados. No livro de Hebreus, capítulo 14, Hebreus capítulo 14, versículo 11, Hebreus capítulo 9, gente, versículo 11 a 14, Hebreus capítulo 9, olha lá comigo, está escrito:
Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. Está escrito. Olha que maravilha, irmãos. Ele é, o Espírito Santo também, aquele que santifica, que purifica. É o purificador. Olha aqui, 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhos aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uau! Quem é o agente que vai purificar a nossa consciência de obra morta? O Espírito eterno, o Espírito Santo. É tão crucial para nós estarmos cientes e conscientes que, pelo Espírito eterno, Jesus se ofereceu como sacrifício vivo para purificar nossas consciências de obras mortas. E assim podemos servir ao Deus vivo em novidade de vida. Ok, isso Fomos na internet. Fomos lavados, perdão, irmão, meu iPhone. Fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e colocados no corpo de Cristo pela fé. Justificados, regenerados, santificados, feito nova criatura, novas criaturas em Cristo Jesus. O passado já passou, tudo se fez novo diante de Deus. No Velho Testamento, o povo judeu tinha um relacionamento direto com Deus por meio de sacrifícios de animais, revelado no livro de Levíticos. Quando um judeu estava em um conflito emocional por ter feito algo fora da vontade de Deus, ele poderia ir até o sacerdote levita e oferecer um animal pelo seu ato. E assim era liberto da culpa. Era liberto da culpa. Se o sangue de bois, de touros e de novilhas aspergidos sobre os contaminados os purificava, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, nos purificará nossas consciências de obras mortas. O problema é que nós, muitas vezes, criamos malas em nossas consciências. A informação entra na nossa mente, vai para a consciência, vai para a subconsciência, e nós mastigamos aquela informação, ela vai para a consciência, ficamos conscientes. Consciente é quando nós entendemos aquela informação que chega. A informação entra pela nossa mente e vai para o subconsciente. No subconsciente nós ainda não entendemos aquela informação. Aí quando nós entendemos, nós ficamos conscientes, vai para a nossa consciência. E de lá para a nossa memória. Por isso, se eu der um pulo aqui sobre o púlpito aqui agora, quando você dorme, sua mente ela fica administrando essas informações. E vai lá para a sua memória, pode passar daqui 20 anos. Uma vez, se alguém tiver no púlpito, dá um pulo, a sua memória na hora vai trazer aquela informação. E você vai entender. Olha como nossa cabeça é tão complexa, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Né? Então, muitos de nós construímos malas em nossa memória por ficarmos conscientes dos nossos erros, nossos pecados, nossos fracassos do passado. E vamos colocando essa mala aqui na nossa memória, na nossa consciência. E muitos de nós acabamos ficando, né, quando achamos que é momento de sofrer, nós vamos lá nessas malas, abrimos e tiramos aquilo que nos faz sofrer e fazemos de vítima.
fui eu. Por isso, nós devemos permitir que o Espírito Santo, ele use o sangue de Cristo para purificar nossa consciência de obras mortas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, em João capítulo 8, João capítulo 8, os fariseus, saduceus, os doutores da lei, os homens, que faziam parte da elite, pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus, querendo uma desculpa para acusar Jesus. Levaram só a mulher. Cadê o homem? A mulher não estava cometendo adultério sozinha, mas levaram só a mulher diante do homem, de Jesus. E citaram, olha, os fariseus, doutores da lei, citaram a lei de Moisés, falaram: ó mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés fala para nós apedrejar ela até a morte. Eles usaram a lei sem um contexto. E o que Jesus fez? Ele abaixou e começou a escrever na terra. Escrever na terra. Aí, como os fariseus e saduceus, escribas, insistiam, Jesus disse, levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Que seja o primeiro a atirar a pedra. Aqueles fariseus com suas barbas brancas, suas vestimentas alvas, cada um deles, acusado pelas suas próprias consciências. Cada um deles foi deixando a pedra no chão e começar pelo mais velho, foi saindo de fininho, até saíram todos, não ficou ninguém, só Jesus e a mulher. E Jesus citou a lei de Moisés da maneira correta. Falou: mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse: não ficou nenhum. A lei fala, para acusar alguém tinha que ter 2 ou 3 testemunhas, mas não ficou ninguém. Aí Jesus disse, só ela e Jesus disse: ó mulher, nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, Romanos 10, 4. Jesus disse em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, vim cumprir. E Jesus cumpriu de maneira completa. Agora, em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15, Paulo fala o seguinte, que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E Paulo fala: havemos de pecar, porque estamos debaixo da graça e não da lei? Ele refuta, falando: de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Então, vai e não peques mais. Os fariseus e saduceus, sendo acusados pelas suas próprias consciências, foi saindo de fininho, saindo um por um. E muitos de nós, filhos de Deus, somos acusados pelas nossas próprias consciências. Por isso é tão importante Hebreus capítulo 9, versículo 14, que está escrito: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Alguns irmãos em Cristo vivem um grande conflito interno que tem levado muitos deles à depressão, a ficar doentes, e estão doentes, às vezes por causa de uma decepção, acusação de erros do passado, que gerou consequência, ou talvez por querer realizar algo e não ter nenhuma estrutura para fazer, e acabam em um conflito interno por causa da própria consciência que o acusa. Alguns estão lutando diretamente com a carne e estão perdendo feio. Salmos 94, versículo 19, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, o que me consola é a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 50,
nas muitas consolações, a palavra de Deus me consola e me vivifica, me dá um ânimo novo. E nós trazemos à memória Filipenses 3,3, quando Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele nos dá capacidade, discernimento, para nós deixarmos o passado no passado e avançar para o que está diante de nós, sabendo que dia a dia as misericórdias do Senhor renovarão em nossas vidas, como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 23. Então, versículo 21, Jeremias disse em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e o que pode nos dar esperança hoje é que a obra está consumada, não há mais condenação para o povo de Deus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo nos dá entendimento para nós deixarmos o passado no passado e avançar para o que está diante de nós. Amém? Aleluia! Oh, amados irmãos, não lute uma batalha que já foi vencida, está consumado. João 19:30. Toda a nossa dívida já foi paga, foi quitada na pessoa de Jesus. O Espírito Santo purifica e nos santifica. Ele nos fez novas criaturas, filhos de Deus, mediante a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Então, amados irmãos, a batalha já foi vencida. Desfrutamos dessa vitória no dia a dia. E o Espírito Santo, ele relaciona com o Pai e com o Filho. Com o Pai e com o Filho. Uma relação trinitária. As pessoas divinas são distintas por suas relações de origem. A unidade na diversidade. Embora as pessoas sejam distintas, elas compartilham a mesma natureza divina, de modo que o Pai está inteiro no Filho e no Espírito Santo, assim como o Filho e o Espírito Santo estão no Pai. Nas atividades de ação missionária, a igreja e a missão. O envio missionário da igreja é um reflexo do dinamismo trinitário, com o Pai agindo por meio do Filho e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que separa cada um de nós para o ministério. E a igreja sendo cooperadora da missão divina no mundo. O Espírito Santo separa cada um de nós e nos capacita para sermos usados no corpo de Cristo. Muitos, Jesus disse, são escolhidos, mas poucos são chamados. E nós somos parte dos poucos chamados. E Deus tem um propósito para conosco, para as nossas vidas. Orientação do Espírito Santo e a sustentação. O Espírito Santo fortalece os discípulos e a igreja, orientando a ação missionária, para que todos os povos conheçam a verdade. A verdade. Oh, amados irmãos, que privilégio para nós sermos parte de um povo peculiar. Um povo único. Um povo lavado pelo sangue de Jesus. Que privilégio para nós. Somos parte de um povo peculiar, um povo único, um povo lavado pelo sangue de Jesus. Somos parte da noiva de Cristo. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos parte da família de Deus. E estamos aqui com um propósito. O Espírito Santo, ele está agindo em nós e através de nós. O Espírito Santo está agindo na igreja nesse tempo e dotando cada um de nós de dons espirituais para que nós glorificamos o Pai e o Filho. Então, o nosso Deus é um Deus triuno,
Pai, Filho e Espírito Santo, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus de toda a glória. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei? Ele sonda nossos corações, Ele nos conhece profundamente e Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Então sejamos ousados na nossa vida com Deus. Alimentemos a nossa fé com a palavra de Deus. Sejamos firmes e não retrair, mas continuar para frente, sem culpa, sem condenação, permitindo que o sangue de Cristo purifique a nossa consciência de obras mortas. E o Espírito Santo trará verdades para que sejam aplicadas em nossas vidas, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos orientará debaixo das vistas de Deus Pai, para que possamos conhecer o que é bom, perfeito e agradável, vontade de Deus para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Então, meus amados irmãos, que Deus possa nos orientar, o Espírito Santo possa nos direcionar nesta semana, que possamos continuar orando uns pelos outros, porque o Espírito Santo nos levanta para orarmos uns pelos outros. E nós somos motivados pelo amor incondicional do nosso Deus, para falar a palavra, para compartilhar os pensamentos de Deus, que é a sã doutrina revelada na Bíblia, na palavra. Então, sejamos ousados em continuar a nossa jornada para a frente. Não retrair. Somos homens e mulheres de fé. E temos, sabe, o privilégio de sermos parte de algo maior do que nós mesmos. Seja você um africano, seja um brasileiro como eu, seja uma pessoa americana, ou seja uma pessoa chinesa. Se é nascido de novo, conhece Jesus como Salvador pessoal, tem o selo do Espírito Santo, faz parte da família de Jesus Cristo, faz parte desse povo peculiar, esse povo único que é a igreja. Amém? Que Deus possa nos orientar nessa semana, nos dar discernimento. Vamos terminar por aqui e que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus possa estender suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Que possa te orientar no caminho que deve andar. E que o Espírito Santo te dê discernimento da vontade de Deus para a sua vida neste momento, neste exato momento. Que Ele te oriente. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos bons, que o Espírito Santo possa te consolar, possa te animar, possa te motivar através do amor incondicional do nosso Deus, que não exige nada em troca, só existe um coração quebrantado diante dele. E Ele pode fazer de você e de mim um canal de bênção. O seu fracasso, o meu fracasso, não pode impedir Deus de nos usar hoje para a glória dele, por causa da obra consumada por Jesus Cristo. Temos Jesus em nós, não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Temos o selo do Espírito Santo em nós, fomos selados pelo Espírito Santo, maior o que está em nós do que está no mundo. E este é um grande mistério, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus nos deu um novo começo, uma nova vida e uma viva esperança. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Sejamos firmes na fé, não retraia, não desista. Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus cuide de você e da sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém.